Vamos mergulhar numa ideia fascinante. Como é que nós construímos a nossa compreensão do universo? A resposta não é olhando diretamente para a realidade, mas sim usando ferramentas incríveis da nossa própria mente. Ferramentas que chamamos de modelos. Essa ideia do Kant é profunda. Ela basicamente define toda a nossa busca por conhecimento. O que ele está dizendo é que a gente não enxerga a realidade nua e crua. Vemos tudo através de um filtro, um modo de perceber que é só nosso. Ou seja, não temos acesso direto ao mundo, mas sim às nossas interpretações dele. Para começar, vamos olhar para um lugar que já foi cheio de significado e hoje parece tão distante: o céu. Vamos explorar como a ciência, ao mesmo tempo que nos revelou tantas verdades, também acabou tirando um pouco daquela magia, daquele sentido pessoal que antes se encontrava no cosmos. É só parar para pensar na distância que nos separa de alguém como Galileu. Ele foi parar na Inquisição porque a ordem do céu estava ligada, de forma íntima, ao sentido da vida. Hoje? Bom, hoje pouco importa se existem buracos negros ou como os astros giram. O céu parece que parou de falar conosco. Virou só um objeto de estudo, não mais uma fonte de sinais ou de inspiração. E essa citação do Max Weber vai direto ao ponto do que ele chamou de desencantamento do mundo. A análise objetiva, por mais precisa que seja, acaba nos separando de um senso de propósito que parecia existir no mundo. Ganhamos em precisão, é verdade, mas parece que perdemos a conexão. Certo, mas como chegamos até aqui? Vamos voltar no tempo e ver como nossos ancestrais conseguiram criar ordem a partir do caos aparente do céu noturno. E o mais incrível, usando só os próprios olhos e a razão. Essa necessidade de ordem não era algo abstrato, era totalmente prática. Para navegar, era preciso organizar o espaço, saber onde estou. E o tempo, quanto tempo eu tenho? Mapear o céu significava mapear a Terra. Para um navegador em alto mar, as estrelas eram o único mapa disponível. O Sol virou um relógio, as estrelas se tornaram, literalmente, ferramentas para a vida aqui na Terra. E olha só que processo de raciocínio genial! Primeiro, a observação. As estrelas não mudam de lugar umas em relação às outras. Então, devem estar presas em algo, certo? Passo 2, a dedução. Esse objeto, mesmo invisível, tem que estar se movendo, já que todas as estrelas se movem juntas. E a conclusão, o movimento tem que ser um círculo perfeito, porque elas sempre voltam para o mesmo lugar. E aí, nasce o modelo, uma esfera gigante e transparente, com as estrelas grudadas nela, girando em torno de uma Terra parada. Isso não é ignorância de forma alguma, é uma dedução brilhante, feita a partir das evidências que estavam disponíveis. Certo, então o que é, afinal, o modelo? Não é só uma maquete ou uma réplica física. É muito mais do que isso. É uma ferramenta fundamental do nosso pensamento, um verdadeiro instrumento da razão. E aqui a gente volta para aquela ideia do Kant. Não conhecemos a realidade cara a cara. O que temos em mãos, o que de fato conhecemos e manipulamos, são esses modelos. Eles são como se fossem os representantes de uma realidade que nunca enxergamos diretamente. E os modelos mais poderosos? Esses usam a linguagem da matemática. Veja o exemplo de E igual a mc ao quadrado. Isso não é só uma fórmula numa lousa. É literalmente uma receita. Uma receita para manipular a própria estrutura do universo. Pense só, uma equação, algo feito só de ideias, se transforma numa receita que nos dá o poder de criar energia atômica. É impressionante. Bom, por séculos, esse modelo com a Terra no centro funcionou que era uma beleza. Resolvia problemas práticos, organizava o cosmos, tudo parecia se encaixar. Só que começaram a aparecer umas, digamos, exceções bem incômodas, coisas que simplesmente se recusavam a seguir as regras. E quem eram esses rebeldes? Os planetas. A própria palavra planeta, já diz tudo, significa errante. E era exatamente isso que eles faziam. Enquanto as estrelas se moviam em perfeita harmonia, esses corpos se moviam de forma, bem, errática. E isso era um problemão, não só científico, mas filosófico. Num céu que deveria ser perfeito, divino, esses andarilhos quebravam toda a harmonia. O que eles faziam? Eles iam para frente, de repente freavam, davam uma voltinha para trás e depois seguiam em frente de novo. Esse tal de movimento retrógrado era um desafio e tanto para o modelo simples e circular. A solução na época foi criar um remendo, adicionar complexidade. Círculos menores girando em cima de círculos maiores, os tais epiciclos. Era uma forma de salvar o modelo sem ter que jogar tudo fora. Mas o sistema ficou bem menos elegante com isso. Então, como resolver isso? A solução, e essa é a parte mais genial,
Não veio de uma nova descoberta, de novos dados. Veio de uma mudança radical de perspectiva. Vamos comparar as duas explicações lado a lado. O problema é o mesmo. Um planeta parece andar para trás. A solução antiga dizia que o planeta estava de fato fazendo uma pirueta no céu. A solução nova, heliocêntrica, dizia não. Esse movimento para trás é só uma ilusão de ótica. Acontece porque a Terra, que se move mais rápido, está ultrapassando o outro planeta. Uma solução complica a realidade, a outra simplifica tudo, só mudando o ponto de vista. A analogia dos carros é perfeita para entender isso. Pense que estamos numa estrada com duas pistas. Se o nosso carro está mais rápido e ultrapassamos o carro ao lado, por um instante parece que o outro carro está andando para trás, em relação às árvores lá no fundo. Mas ele não está, continua indo para frente. Era isso. A anomalia não estava lá no céu, estava aqui, na nossa perspectiva. Era uma ilusão de ótica em escala cósmica. E o mais incrível é isso. As peças do quebra-cabeça continuavam as mesmas. Os dados, as observações, nada disso mudou. A única coisa que mudou foi a peça central em torno da qual tudo se organizava. E isso nos mostra algo fundamental sobre o avanço do conhecimento. Às vezes, o grande salto não é descobrir um fato novo, mas reorganizar os fatos que já temos de um jeito diferente. Certo. Mas essa forma de pensar com modelos não se limita à astronomia, claro. Nós usamos isso para dar sentido a tudo, o tempo todo. Muitas vezes sem nem nos darmos conta. Olhe só a variedade. Uma superstição como bater na madeira é um modelo. É a ideia de que palavras têm poder físico. A genética trocou o modelo antigo da mistura de sangue por um modelo de probabilidades. Na sociologia, usamos o modelo da sociedade como um palco, onde cada um de nós desempenha um papel. E até o xadrez é um modelo para estratégia social e militar. Todos eles servem para organizar nossa forma de entender o mundo. Vamos pegar esse modelo da sociedade como teatro. É uma ideia muito poderosa. Pense bem, agimos como atores desempenhando papéis. O papel de bom funcionário, o de amigo leal, e muitas vezes seguimos roteiros que nem fomos nós que escrevemos. Esse modelo nos ajuda a entender as pressões sociais, porque agimos de um jeito no trabalho e de outro com os amigos. Ou então o xadrez. É um modelo de poder. Nele, é normal sacrificar peões para proteger peças mais valiosas, como a rainha ou o rei. Isso não é um reflexo brutal das hierarquias que vemos na guerra e na sociedade? A estrutura do jogo, com suas regras, se torna uma forma de entender as dinâmicas de poder do mundo real. Então, o motor do conhecimento, o que faz a ciência avançar, não é quando um modelo é confirmado de novo e de novo. É o contrário. O progresso acontece quando surgem as anomalias, as exceções que nos forçam a questionar tudo e a construir modelos melhores. O avanço vem da dúvida, não da certeza cega. No fim das contas, é isso. Ensinar ciência é, na verdade, ensinar modelos. Entender o mundo de verdade é entender quais são os modelos que estamos usando para interpretar o que vemos. Nossa compreensão da realidade é do tamanho das ferramentas que temos para pensar sobre ela. Aprender não é só colecionar fatos, é dominar os modelos que conectam esses fatos. Isso nos deixa com uma pergunta que, olha, vale a pena pensar. Quais são os modelos invisíveis que governam o nosso mundo hoje? Quais são as nossas esferas cristalinas, os nossos epiciclos? Aquelas ideias que nem percebemos que temos, mas que organizam todo o nosso jeito de ver a realidade.